Este vídeo é livre para todos os públicos. Versão brasileira, máquina de dublagens. Sabe, eu percebi uma coisa. Se eu continuar fazendo vídeos das histórias da minha vida, já já vou ficar sem nada pra falar sobre ela. E é por isso que às vezes eu concordo em fazer coisas só pra fazer um vídeo depois sobre isso. É sobre isso que é ser um youtuber. A minha mãe é amiga dessa professora do ensino fundamental, e eu pago pau pra todos os professores do fundamental. Porque eu fico pasmo que alguém ficaria de boa sentado em uma sala com 20 alunos da 7ª série e nem se pagam muito pra fazer isso. A minha mãe tava conversando com ela como mães fazem e eu acho que elas falaram de mim. Porque minha mãe falou que eu queria ser um professor de matemática, mas aí eu virei um youtuber em vez disso. Então, amiga da minha mãe, eu vou inventar um nome falso pra ela aqui. Eu vou chamar ela de amiga da minha mãe. A amiga da minha mãe veio e disse pra mim: Ei, você estaria interessado em ser tutor de alunos da 7ª e 8ª série? Eca. Eu acho que a única razão pela qual ela me escolheu foi porque 1. Eu sou bom em matemática, duh. E 2. Eu seria bom com crianças ou algo assim. Eu disse que sim porque alunos dessa série são o pior tipo de pessoa. A não ser que você veja meus vídeos, aí você é maneiro. Eu finalmente poderia viver meu sonho meio merda de ensinar matemática. Mas eu não fiz esse vídeo pra falar de matemática, ok? Isso é super chato. Mas antes de eu começar a tutorar essas crianças, a amiga da minha mãe perguntou se eu queria acompanhar eles numa viagem pra eu poder conhecer eles melhor. Ok, alunos dessas séries estão entre as idades de 11 e 13 anos, também conhecido como o pior tempo pra estar vivo. Você tá passando pela puberdade, tem muitas inseguranças e ninguém quer ser seu amigo. A 7ª série é só um grande concurso de popularidade que tá todo mundo perdendo feio. Ninguém olha pra si mesmo nessa época do 7º ano e pensa: eu era de boa. E sem dúvida tem alguém dessas séries assistindo agora e pensando: eu não sou tão ruim assim. Não importa quem você vai refletir sobre esses tempos e vai se odiar. Eu lembro que quando eu tava na 7ª série, eu notava que todos os garotos legais usavam meias curtas. Quanto mais curta a meia, mais legal você era. Então eu sempre usava a meia mais curta possível. A maioria do tempo nem dava pra ver que eu tava usando meias, parecia que eu não tava usando nada. E isso era maneiro. Às vezes eu até colocava meias de menina, porque elas eram as mais curtas que eu encontrava. Eu era tão legal. Continuando, eu ia estar acompanhando essas crianças numa viagem de campo. Eles estavam indo pra uma grande faculdade aqui do Arizona. Ela é tipo a USP daqui. E isso era pra inspirar eles a buscarem um ensino superior. O que torna a situação estranha, porque eu sou um cara que desistiu da faculdade. Aí, crianças, vocês têm que ir pra faculdade, é importante. Mas eu tranquei, tá, gente? E eu não sabia o que esperar dessa viagem de campo. O YouTube diz que a maioria do meu público tá entre os 18 e 24 anos, mas eu não sei se isso é verdade. Porque normalmente são crianças deixando comentários e mandando e-mails pra pedir parceria. Ou eles são uma minoria barulhenta, ou tem muitas crianças mentindo sobre a sua idade no YouTube. Eu entro na sala de aula e todo mundo pira o cabeção. Esse aí é o Diogo Gonçalves, meu Deus, o Diogo Gonçalves! Aí eles fizeram fila, estavam tirando foto comigo, me abraçando e é mentira, eu tô zoando. Ninguém se importou e ficaram conversando nos seus grupinhos. Com todas as crianças que eu já falei na internet, isso soa estranho. Com todas as crianças que eu já falei, eu tava esperando que pelo menos uma criança tivesse visto meus vídeos. Mas não, eu só fiquei lá em silêncio mexendo no meu celular. Aí a gente entrou no ônibus, eu não sei se eu já falei isso antes, mas em ônibus escolares todas as crianças legais sentam no fundo. Mas dessa vez era o contrário, porque eu tava sentado na frente. Aí a gente chegou na faculdade e eu fui até um dos grupinhos e perguntei: Ei, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? E naquele momento eu percebi que eu tava parecendo um daqueles adultos chatos que querem falar com as crianças, mas não sabem o que dizer. Bem, eu tava achando que eles iam dizer astronauta ou doutor, e aí eu ia dizer: bem, você pode aprender isso na faculdade. Isso era o que eu ia dizer. Então, o que vocês querem ser quando vocês crescerem? E aí eles disseram nada. Eles não falaram nada. Eles só olharam pra mim tipo: por que esse velho tá querendo falar com a gente? Então eu só fui embora. Beleza, eu preciso de uma pergunta nova. Eu queria falar de alguma forma: ei, eu tenho mais de 1 milhão de inscritos no YouTube. Mas isso é rude, não se começa conversas assim. Isso tem que sair de forma natural. Então eu fui pra um outro grupo de crianças e falei: então, vocês curtem assistir algum youtuber? E a maioria deles só ficaram me olhando como se eu fosse estranho, mas um menino me disse: Rice Gun. Eca! E aqui vai a história de como eu conheci o Rice Gun. Eu tava na VidCon e do nada um grupo gigante de pessoas passaram correndo do meu lado. Aí eu disse: quem é aquele? E alguém me disse: Rice Gun. Aí eu disse: quem é esse? Mas eu não fui falar com ele, mas meu amigo Gabe foi. Aí a gente tava tendo um tour nessa faculdade, o que foi bem interessante, porque essa seria a faculdade que eu teria estudado se eu não tivesse economizando dinheiro. Foi legal ver o que poderia ter sido. Tinha um outro tour acontecendo junto com o nosso, e a gente acabou passando por esses alunos da particular. Eu acho que eles eram de uma escola particular por causa dos uniformes. E aí essa criança da particular apontou pra mim e disse: Deus Gonçalves! Deus Gonçalves! Muitas vezes, e aí eu disse: e aí pra ele? E foi só isso, eu saí andando, nada de fotos ou um toca aqui. Cara, por que aquela criança não podia estar no meu grupo? Crianças da particular são tão maneiras.
Então o tour acabou e eu tava lá atrás sem falar com ninguém. Tivemos um lanche e na verdade tinha sim um garoto que me reconheceu no grupo. Seu nome era Connor e eu acho que ele tava com vergonha de falar comigo. Valeu aí, Connor. Cadê você quando eu perguntei pros seus colegas o que eles queriam ser quando crescerem? Mas ele é legal, a gente lanchou junto. A viagem tava quase acabando e eu fiquei pensando, cara, eu não fiz nenhum tipo de conexão com essas crianças. Mas eles são só alunos de fundamental, não é como se eu precisasse de aprovação. Ei, molecada, eu tenho mais de 1 milhão de inscritos no YouTube! Foi meio brega usar meus números pra ter a aprovação dessas crianças. Mas depois que eu falei aquilo, todo mundo me amou. Eu acho que eu fiz uma ótima conexão com eles. E uma coisa, de todas as crianças que eu ajudei que estavam indo mal em matemática, 90% delas não estavam falhando por causa que eles não estavam entendendo a matéria. Eles estavam indo mal porque não entregavam os trabalhos. Então beleza, eu vou ajudar todo mundo que tá assistindo esse vídeo. E isso vale pra vocês da faculdade também. Crianças, entreguem os trabalhos, mesmo se tiver atrasado, é melhor que um 0. Beleza, acabou a lição.